Com vocês, graça e paz. Bora para mais um domingo de leitura bíblica. Bora agradecer aquele que nos permite estar aqui lendo a sua palavra e conhecendo mais dele. Pai, te agradecemos por mais um domingo, Pai. Te convidamos para estar aqui presente conosco, Pai. Espírito Santo, te convidamos também, pois precisamos de vocês. Sem vocês nós não podemos fazer nada. Pai, te agradecemos porque o Senhor nos escolheu pecadores e nos adotou como filhos, sabendo dos nossos pecados, Pai, sabendo das nossas falhas, mas o Senhor nos escolheu. Por isso te agradecemos, Pai, pois não tem como não ser tocado por esse amor, Pai, não tem como ser transformado por esse amor, porque foi uma escolha consciente, não foi acaso. Não foi uma decisão impensada. O Senhor planejou isso tudo desde o princípio, Pai. Por isso te agradecemos, pedimos perdão, Pai, porque às vezes somos sim pecadores, Pai. Às vezes escolhemos não te obedecer, Pai. Conscientemente nós escolhemos não te obedecer em algumas situações. Por isso, Pai, pedimos a tua misericórdia, para que essas nossas decisões contrárias, Pai, venham a ser transformadas. E nós venhamos a escolher todos os dias, Pai, te obedecer com amor, Pai, ouvir a sua voz e te obedecer, Pai. Pedimos agora que o Senhor aumente o nosso entendimento aqui hoje, Pai, porque nós queremos conhecer mais de Ti, nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai, e o caminho que o Senhor deixou para isso, Pai, é a Tua Palavra. Nós reconhecemos a autoridade, Pai, da Sua Palavra, e nós queremos não só Te conhecer, Pai, mas neste processo de conhecimento queremos ser cada vez mais transformados pela Sua Palavra, transformados à Sua imagem e semelhança. Queremos ficar cada vez mais parecidos com o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Te pedimos também, Pai, que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada lar que vai receber essa mensagem, Pai. Não importa se ao vivo ou gravada, Pai. Porque nós confiamos em Ti e confiamos no Teu poder, Pai. Que essas pessoas venham ser transformadas também para a honra e glória do Teu nome. E que nós venhamos a cada dia, Pai, desejar mais Te conhecer, principalmente através da Sua palavra. Existem outras formas e maneiras de Te conhecer, Pai, contemplando a natureza, contemplando Jesus na vida dos nossos irmãos, Pai, admirando a criação, orando, Pai, obedecendo disciplinas espirituais, Pai, mas o jeito principal que o Senhor deixou para nós é a Tua palavra. Então que venhamos prosseguir, Pai, e perseverar em Te conhecer até o fim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, Rose, tudo bem? Então, semana passada a gente parou em Eclesiastes, capítulo 3, agora a gente vai para o capítulo 4. E o capítulo 4, o assunto dos versículos 1 a 16, vai falar da violência e competição contra a união e sabedoria. Eu vou ler um trechinho aqui deste texto para exemplificar o que está sendo falado aqui. Eu vou ler dos versículos 4 a 9. E o que acontece aqui? É uma competição entre a união, contra a união e a sabedoria. Então existe algo que combate a união e que combate a sabedoria. O que combate a união? O que nós estamos vivendo e que a gente percebe que cada dia parece que está com mais força? A desunião e o egoísmo. Então as pessoas parecem que estão vivendo cada vez mais para si mesmas. Parece, por quê? Porque eu confio no poder do nosso Deus e o nosso Deus é maior do que isso. Então, se o obedecemos e ouvimos a Tua voz e escolhemos obedecer, então nós vamos viver essa união. Porque o nosso eu vai diminuir, a nossa vontade vai cessar e viveremos a vontade de Deus. E o que combate a sabedoria? A ignorância. Então, às vezes, nós vemos as pessoas querendo falar sobre assuntos sobre os quais elas não têm sabedoria. Porém, ao pesquisar um vídeo
de 1 minuto na internet ou numa rede social, elas se acham no direito de falar qualquer coisa. Bom dia, seu João, tudo bem? Essas pessoas se acham no direito de falar. É lógico, todos têm o direito a ter uma opinião, porém essas pessoas se acham sábias através de um vídeo de 1 minuto. Elas se acham sábias o bastante para defender um ponto de vista que na maioria das vezes elas não têm. Isso é ignorância. E isso tem combatido a sabedoria, a desunião, a divisão e o egoísmo tem combatido a união. Então a gente vai ler um texto aqui que demonstra bem isso. Eclesiastes capítulo 4, versículos 4 a 9. Observei todo o esforço e sucesso nos empreendimentos. Começar de novo. Observei que todo esforço e sucesso nos empreendimentos é resultado da competição do homem frente ao seu semelhante. Também isso é ilusão e corrida atrás do vento. O insensato cruza os braços e se devora. É melhor um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com esforço e frustração. Descobri outra ilusão debaixo do sol. Há quem vive sozinho, sem companheiro, sem filhos nem irmãos. E mesmo assim trabalha sem descanso e nunca está contente com as suas riquezas. Mas para quem ele trabalha e se priva de satisfações? Também isso é ilusão e dura tarefa. É melhor 2 juntos do que alguém sozinho, porque melhor será o resultado do que fazem. Vamos ler o 10 também. Se um cair, seu companheiro o levantará. Pobre do solitário se cair, pois não tem quem o levante. Então, você vê que é um contraponto entre duas realidades. Há pessoas que se esforçam muito e têm resultado, porém, qual o objetivo desse esforço se o resultado não está gerando satisfação? Então, aqui Deus está nos mandando tirar o olho da quantidade, né? Tirar o olho das coisas materiais, das coisas naturais, do resultado do esforço do nosso trabalho e se voltar para a satisfação. Então, às vezes é melhor ter alguém ao seu lado e ter menos coisas do que trabalhar, conquistar muita coisa e estar sozinho. Então, essa é a competição que existe, essa luta existe o tempo todo entre união e sabedoria e divisão, desunião, egoísmo e ignorância. Isso é um embate que acontecerá até que Jesus volte. Então, precisamos estar atentos a isso. E agora a gente vai ler o versículo 17, que fala assim, ó. Com Deus, falar pouco e ouvir muito. Vamos lá. Cuide dos seus passos quando você for à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que oferecer sacrifício como os insensatos, que agem mal sem perceber. Então, é melhor ouvir mais. Então, esse é o recado que Deus está nos dando hoje. O capítulo 5, versículos 1 a 6 vai seguir esse tema de ouvir mais e falar menos. Capítulo 5, versículos 7 e 8 vai falar sobre a injustiça legalizada. Não precisa nem explicar, mas é um tema que está em alta ultimamente. Vou repetir pausadamente aqui. Injustiça legalizada. Não preciso explicar mais sobre o que estou falando aqui. A injustiça se tornou legal. Legal não é de da hora, não. É legal de legalizado de direito. Então a injustiça foi institucionalizada como direito. Capítulo 5, versículos 9 a 19, vai falar que riqueza não é bênção. E tem versículos bons aqui para a gente ler. Vamos ler o 10. Quando aumentam os bens, aumentam também aqueles que o devoram. E a única vantagem do dono é saber que é rico.
Então olha só, quando se aumentam os bens, aumentam também os que o devoram. Então, muito se fala quando uma pessoa aumenta o seu estilo de vida, né, aumenta o custo. Então é disso que está sendo falado aqui. E aumentam as pessoas que vão se interessar mais em você, não pelo que você é, mas pelo que você pode dar. Vamos ler o 17 também, do 17 ao 19. Eclesiastes 5, versículos 17 ao 19. Concluía então: a felicidade perfeita para o homem é comer, beber e desfrutar todo o trabalho com que se cansa debaixo do sol nos poucos anos que Deus lhe concede, porque essa é a sua porção. Se Deus concede a um homem riquezas e bens e a capacidade de comer deles, de receber sua porção e desfrutar dos seus trabalhos, isso é dom de Deus. Ele não vai ficar pensando muito sobre os anos da sua vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Então olha só, o prazer do homem é poder desfrutar dos frutos do seu trabalho, e esse desfrute é dom de Deus. Então, se você tem um trabalho hoje assalariado, não estamos falando só de salário, só de dinheiro, mas se você tem um trabalho assalariado e você não consegue desfrutar disso, e não tem alegria em desfrutar disso, então você não está vivendo esse dom de Deus. Esse dom de Deus, ele atinge pessoas que ganham R$2.000, R$10.000, R$100.000, entendeu? Não é relacionado à quantidade, é relacionado a saber desfrutar do prazer que é colher o fruto do trabalho. Então, se você trabalha como eu aqui, tem algumas coisas aqui atrás que é meu cenário, mas também isso é motivo para mim de grande alegria, saber que eu posso adquirir esses livros e estudar. Para mim é uma alegria. Então, o que eu estou vivendo aqui? É o dom de Deus eu poder me alegrar com o fruto do meu trabalho. Então, olha só que prazer é isso. Hoje vocês vão colher um pouco desse fruto, porque adquiri um livro novo aqui, vou mostrar para vocês, e quando a gente entrar no trecho de profetas, eu vou começar a usar partes desse livro aqui. Então vocês vão desfrutar também da alegria que eu estou desfrutando. Então isso tudo aqui não é só para mim, não tem como ser só para mim, né? Eu preciso, se essa alegria transbordou do meu coração, eu tenho que compartilhar. Então esse é o objetivo aqui desse texto, mostrar que se você se alegra com o fruto do seu trabalho, é dom de Deus, é dom. Por quê? Você não vai se preocupar com a sua vida, porque você sabe que o que você tem é suficiente. E aqui está completando que é Deus que enche o seu coração de alegria. Então, se você está vivendo uma vida que você não desfruta da alegria, não é Deus que não está enchendo o seu coração, é você que não abriu a porta para que o seu coração seja cheio de alegria. Isso é dom de Deus. Meditem nisso, galera. Descubram o que Deus quer dizer com isso para vocês. Eu não sei qual é a realidade que você vive, você sabe. E Deus sabe. Então, converse com seu pai e peça para que ele te esclareça. Pai, como ter alegria e desfrutar do fruto do trabalho que o Senhor me deu nestes poucos anos em que tenho vida aqui nessa terra? Tenho certeza absoluta que Deus vai te responder. Vamos continuar aqui. No capítulo 6, versículos 1 a 9, vai continuar nesse tema falando de riqueza, né? Que a riqueza não é bênção, que a gente precisa saber viver a alegria e saber desfrutar da riqueza. Agora a gente vai para os versículos 10 a 12 do capítulo 6, e aqui é uma seção nova de Eclesiastes que vai fazer uma crítica à sabedoria tradicional. Esse trecho vai falar o que é melhor para o homem. No capítulo 7, dos versículos 1 a 14, essa temática continua e a gente vai ler os versículos 12 e 13. Então bora lá. Eclesiastes 7, versículos 12 e 13. Porque a sabedoria é um abrigo
como o dinheiro serve de abrigo. Mas há mais lucro no conhecimento, porque a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então vamos fazer uma pausa aqui. A sabedoria é como um abrigo, como o dinheiro serve de abrigo. Há mais lucro no conhecimento, porque a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Quem aqui já não ouviu falar que o dinheiro não compra felicidade e que o dinheiro não compra saúde? A gente vê pessoas ricas com problemas de saúde, gastando milhões em tratamentos. Tivemos uma pessoa famosa hoje que morreu com câncer. A gente não quer a morte de ninguém, tampouco comemoramos, não importa quem a pessoa seja, nós nos entristecemos porque a família sofre com a perda e principalmente pessoas que não têm certeza para onde estão indo. Então, para nós que sabemos para onde vamos, a morte não é tristeza, é mais um passo rumo à eternidade. Mas então, o que eu estou querendo dizer aqui? Uma pessoa famosa morreu, tinha uma fortuna, com certeza usou essa fortuna para fazer um tratamento de saúde, mas a fortuna não tem como comprar a saúde. Então o que está falando aqui? A sabedoria é um abrigo e ela é mais segura do que o dinheiro, ela protege a vida da pessoa. Então aqui há um princípio a ser retirado daqui, aqui há segredos a serem descobertos aqui. Não significa que sendo sábio você vai viver mais tempo. Não é isso, mas o que eu estou querendo dizer aqui, não importa a sua fortuna, você não vai conseguir comprar saúde com isso. Você pode melhorar o seu estilo de vida, você pode melhorar a sua alimentação, a sua saúde, porém, você não compra saúde. Chegando o tempo de partir, não há fortuna que impeça isso. A sabedoria também não vai te tornar imortal, só que tendo sabedoria você vai saber aproveitar mais esses anos que você tem aqui. Bom dia, Leni, tudo bem? Vamos ler agora o versículo 13 do capítulo 7 de Eclesiastes. Observe a obra de Deus. Quem poderá endireitar o que ele torceu? Para concluir o que eu estava falando aqui sobre o versículo anterior. Quem pode alterar a obra de Deus? Com certeza não é o nosso dinheiro, muito menos a nossa sabedoria. Por quê? Primeiro, quem nos dá o dinheiro é Deus. Segundo, a nossa sabedoria vem dele. Então, quem somos nós para alterar esta obra? O que nós podemos alterar nisso é uma escolha nossa de como vivemos esse tempo que Deus nos dá. Capítulo 7, versículos 15 a 24, vai falar que ser íntegro é temer a Deus, né? Vamos ler o versículo 18. É bom que você se apegue a uma coisa sem abandonar a outra. O importante é que você tema a Deus, porque assim se sairá bem tanto quanto numa coisa quanto na outra. Estamos falando de sabedoria e dinheiro. Então, não vire um ermitão abandonando o dinheiro, se apegando à sabedoria. Nem se apegue só ao dinheiro, se tornando um avarento e abandone a sabedoria. Saiba aproveitar o que há de bom nos dois. Você vai se dar bem tanto em um quanto no outro. Ser bem-sucedido financeiramente não é ganhar muito. Ser bem-sucedido financeiramente é desfrutar da quantia de dinheiro que Deus te deu. Ser bem-sucedido na sabedoria não é saber tudo. Ser bem-sucedido na sabedoria é temer a Deus e saber ouvir a sua voz e obedecer. Isso é sabedoria, temer a Deus. Vamos ler também o versículo 23. Vamos lá. Eu examinei tudo isso com sabedoria, pensando, vou me tornar um sábio. Aqui é Salomão dizendo. Bom dia, Neidinha, tudo bem? Salomão dizendo, eu examinei tudo isso com sabedoria, pensando, vou me tornar um sábio, mas fiquei muito longe. Então, olha só, algumas das meditações aqui, Salomão adquiriu durante a sua vida. Este livro foi escrito provavelmente perto do fim da vida de Salomão.
né? A pessoa que escreveu pode ter sido em parte Salomão, em parte um registro de seus servos, né? Então, olha só como Salomão termina. Observei tudo isso com muita sabedoria e pensou no resultado. Vou ser sábio. E qual foi o resultado? Fiquei muito longe disso. Porque nós sabemos que, pelo que está escrito na Bíblia, Salomão foi um homem que não temeu a Deus. Se ele tivesse temido a Deus, ele não teria feito o que fez e se entregado à idolatria e ao prazer carnal, tendo muitas esposas. Isso é um sinal de que ele não temia a Deus. Se ele temesse, ele não teria adorado outros deuses. E a conclusão disso chegou no final da vida e fala, não fui sábio, pelo contrário, fiquei muito longe disso. Capítulo 7, versículos 25 a 29, vai falar sobre inventar complicações. Isso é uma coisa natural do ser humano. Vamos ler o versículo 29. E concluí então, Deus fez os homens simples, mas os homens inventam muitas complicações. Isso, infelizmente, é natural da nossa vida, mas há um rumo, há uma direção a seguir, há um norte a seguir, e Deus, abrindo os nossos olhos, a gente consegue sair dessa realidade. Capítulo 8, versículos 1 a 9, vai falar que a sabedoria ilumina a pessoa. Vamos ler o versículo 1 aqui, a introdução desse capítulo. Quem é como o sábio que consegue compreender o significado de cada coisa? A sabedoria do homem ilumina o seu rosto e muda a dureza da sua face. Essa sabedoria, qual é o princípio dela? Temos que nos lembrar sempre disso, irmãos e irmãs. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Isso vai iluminar o nosso caminho e vai tirar a dureza da nossa face. Seremos transformados pela sabedoria. Capítulo 8, versículos 10 a 15 vai falar: malvados se dão bem e justos sofrem. Isso é comum, não nos cabe julgar, porém os nossos olhos veem isso e se incomodam. Às vezes nós vemos uma pessoa maldosa se dando bem e um justo sofrendo. Só que essa pessoa maldosa se dando bem, o que é se dar bem? Sob qual perspectiva? Se for sob a nossa perspectiva humana, a pessoa se dá bem é ter muito dinheiro e muitas coisas. E sob a nossa perspectiva, um justo se dá mal é ser pobre. Só que não é essa a ótica de Deus e não deve ser a nossa também, porque a gente sabe o destino de uma pessoa má. Se ela não se converter, o destino dela é o inferno. Não importa o quanto ela tenha. E qual que é o destino de um justo? Uma pessoa que busca ser sábia, teme a Deus, se arrepende, se constrange e busca ouvir a voz de Deus e a obedecer sempre que consegue, porque às vezes nós não conseguimos, mas a pessoa que está em constante progresso, de perseverança, qual que é o destino dela? A vida eterna, por menos que ela tenha. Então olha só a importância de ter a sua ótica mudada. Capítulo 8, versículos 16 e 17, vão falar do limite humano. O ser humano não quer ter limite, mas tem limite. Esse é um assunto importante para nós. Temos que ter limites. Quem colocou esse limite foi Deus. Capítulo 9, versículos 1 a 6, vai falar da esperança dos vivos. E vamos ler os versículos de 7 a 10 agora, que é uma outra sessão que estamos começando aqui do livro de Eclesiastes. Ela vai falar sentenças e convites de alegria e ação. Olha só, é esse trecho aqui do 7 ao 10, fala de alegria e amor. Versículo 7. Coma o seu pão com alegria e beba contente o seu vinho, porque Deus já aceitou as suas obras. Então, não estou falando para você encher a cara aqui, nem para você comer demais. Mas o que está sendo dito aqui? Se você souber desfrutar do fruto do seu trabalho, coma e beba com alegria. Porque para Deus
ele já vê isso como obra completa, porque você está desfrutando do que ele te permite. Versículo 8. Use sempre roupas brancas e nunca falte perfume na sua cabeça. Procura viver uma vida íntegra e limpa. Esteja sempre alegre. Não é só bem vestido e perfumado, também é isso. Você tem que saber se cuidar e se apresentar. 9. Desfrute a vida com a mulher que você ama enquanto durar esta vida de ilusão. Todos esses anos de ilusão que lhe concederam debaixo do sol, porque essa é a porção na vida e no trabalho com que você se cansa debaixo do sol. Tudo que puder fazer, faça-o enquanto tem forças, porque no mundo dos mortos, para onde você vai, não existe ação, nem pensamento, nem ciência, nem sabedoria. Então olha só o que Salomão está dizendo aqui. Saiba desfrutar da sua vida enquanto você pode, com alegria. Com alegria. E lá no Novo Testamento fala: tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então olha só, saiba desfrutar, porque depois que acabar essa vida, esse desfrute não tem mais importância. Depois que essa vida terrena acabar, lá na Nova Jerusalém, na eternidade, nós teremos outro tipo de alegria. Não significa que não faremos mais algumas coisas, mas isso não é o tema da nossa live. Então, desfrute com alegria. Versículos 11 e 12 vai falar do tempo certo e do acaso. Versículos 13 a 18. A sabedoria vale mais do que a força. Então, olha só, ser sábio é mais importante do que ter força física. Capítulo 10, versículos 1 a 3 vai falar da insensatez que pesa. Então, também tem esse contraponto no livro, falando do certo e do errado, assim como tinha no livro de Provérbios. Como é o mesmo autor aqui, a temática é a mesma, né? A estrutura é a mesma. Capítulo 10, versículos 4 a 7. A calma cura. Olha que interessante, a calma cura. Versículos 8 a 11. O lucro de quem se empenha. Então, olha como há coisas boas a serem tiradas daqui. E não só visando bens materiais, mas também bens materiais. Se você se esforçar, você vai atingir. Só que se você tem o olho maior que a cara, como minha mãe falava quando eu era criança, se o seu olhar é ganancioso, o que você ganhar não vai ser suficiente. Mas se você tem sabedoria, teme a Deus e se esforça e se alegra, o que você tem será suficiente para você. Capítulo 8, versículos 12 a 15. O insensato tagarela sem parar. Capítulo 10, versículos 16 a 20. Como os poderosos governam. Capítulo 11, versículos 1 a 6. Trabalhar pelos frutos é arriscar-se a ter esperança. Então, olha só como tem coisas também aqui que, às vezes, Salomão demonstra ter sabedoria, em outras vezes, demonstra não ter tanta sabedoria. Capítulo 11, versículos 7 a 10. Desfrutar a juventude enquanto é tempo, saber se alegrar e viver e fazer o que você pode enquanto você tem tempo. Né? Acabei de chegar aos 40 anos e hoje eu vejo que tem coisas que eu fazia com 20 que eu não consigo mais fazer. Então, se eu tinha força, disposição para fazer coisas com 20 e eu quero fazer agora, significa que o tempo já passou. Não consigo mais fazer certas coisas. Então, o que eu posso fazer, eu me esforço em fazer para saber desfrutar disso. Capítulo 12, para encerrar o livro de Eclesiastes. Né? Chegar à velhice lembrando-se do Criador, versículos 1 a 8. Então, chegar ao fim da vida lembrando-se do Criador, isso é um privilégio para nós. E a conclusão do livro, versículos 9 a 14,
tema a Deus. Então essa é a conclusão que Salomão chegou ao fim da sua vida. Aqui a gente encerra o livro de Eclesiastes e agora a gente vai entrar num livro curto, mas pouco falado, porém é muito bonito. Então é Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. É um livro escrito em estilo de poema, né? O capítulo 1, versículos 1 ao 4 vai falar de um poema introdutório, então você pode ver isso como se fosse uma música mesmo, né? Uma peça de teatro, um musical, né? Capítulo 1, versículos 5 e 6. Amada, negra e bela. O negra aqui é de queimada do sol, então algumas traduções vão trazer isso. Versículos 7 e 8. A busca pelo amado. Versículos 9 a 17. Busca e elogios. Então o capítulo 1 é essa introdução, mas o que eu queria deixar registrado aqui com vocês, muito se fala para pessoas casadas para lerem esse livro, porque é um livro romântico e tem nuances de sedução entre marido e esposa, mas o mais importante aqui, que é menos falado, isso aqui é uma música, é uma canção de Jesus para a sua noiva, que é a igreja. Então olha só que bonito olhar este livro sob esta ótica. Então a noiva busca o noivo está pronto e preparado para receber a sua noiva. Então esta é a real temática deste livro. Não é só sedução entre homem, mulher, marido e esposa. Principalmente é Jesus ansiando pela sua noiva, a igreja, e a igreja, sua noiva, ansiando por estar com o noivo. Então, declarações de amor aqui, suspiros de ansiedade, esperando chegar o dia do casamento. Então, olhem esse livro com essa ótica. Então, imaginem Jesus como noivo ansiando pela igreja, nós, sua noiva, e fazendo relacionando isso com o casamento. O noivo se veste com a melhor roupa, se prepara, o coração cheio de amor. A noiva se adorna, quer ficar bonita como nunca foi na vida, caprichada para atingir o ápice da beleza. Um dia memorável na vida daqueles que casam. Então, olha só, uma esperança de uma vida junto, de aprendizado, né? O desejo de estar perto, de servir e ser servido, de alegrar e ser alegrado. Olha só, essa é a temática desse livro. Capítulo 2 vai continuar esse trecho de busca e elogios, versículos 1 ao 7. Versículo 8 a 17 vai falar do encontro. Então esses noivos se encontram aqui nesse cântico, nessa música. Capítulo 3, versículos 1 a 5, desencontros. Então, olha só a relação com a nossa vida. Às vezes nos encontramos com Jesus, às vezes nos desencontramos. Capítulo 3, versículos 6 a 11. Quem é essa que vem do deserto? Então, leiam essa música com essa visão. Eu tenho certeza que vai ampliar o seu entendimento. Capítulo 4, versículos 1 a 16, a beleza da amada. Então, nessa música aqui, às vezes é a noiva que canta, a amada, às vezes é o amado que canta, às vezes é um coral de mulheres. Então, olha que interessante. Capítulo 4, né, a beleza da amada. Capítulo 5, versículo 1, continua falando na beleza da amada. Capítulo 5, versículos 2 a 8, busca e desencontro. Então muitas vezes estamos buscando Jesus, mas às vezes nos desencontramos, nós nos perdemos dele. Versículos 9 a 16, a beleza do amado. Então, quando o encontramos, quando o contemplamos, nós vemos a sua beleza, a beleza de quem Jesus é. Não é só uma beleza carnal que está falando aqui, mas é contemplar a perfeição e se deleitar nessa beleza. Capítulo 6, versículos 1 a 2, continua nessa temática. Capítulo
6, versículos 4 a 10. A descrição da amada. Então, o amado descrevendo a beleza da amada. Olha só. Capítulos 6, versículos 11 e 12. A dança da amada. Então, a busca por Jesus, a busca pelo amado, pelo noivo, leva essa noiva a andar, a dançar. Olha só que beleza. Capítulo 7, versículos 1 a 10, vai continuar essa dança, né? Vai continuar. Entra o coro cantando aqui, pedindo para a amada voltar. O amado continua falando aqui da descrição da amada nos versículos 2 a 10 do capítulo 7. Capítulo 7, versículos 11 a 14. Vai falar do convite da amada, né? Tem uma música famosa que fala: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele vem saltando pelos montes. Então a compositora dessa música tirou essa música daqui, né? Capítulo 8, versículos 1 a 4, continua o convite da amada pelo noivo. Esse livro é curto, então a gente conclui ele aqui. Capítulo 8, versículos 5 a 14, vai ter um poema de conclusão dessa música, né? Mas olha só que interessante saber que essa música é de Jesus para nós, né? E a gente tem que ansiar por ele, buscar ele, mesmo que a gente o perca de vez em quando na nossa caminhada. A gente tem que continuar ansiando para que quando chegar o grande dia estejamos prontos para casar com ele, porque será uma união eterna, né? Se os votos do casamento aqui nesta terra é até que a morte nos separe, olha só o que vai acontecer na eternidade. Não haverá mais morte, estaremos juntos para sempre. Olha só que conclusão maravilhosa desse livro curto e pouco utilizado. Olha quanta beleza dá para tirar de um livro curto desse. Então, o quão bom é estudar a Bíblia, né? E agora a gente vai entrar no livro de Isaías. E aí sim eu vou usar essa nova ferramenta que eu mostrei para vocês aqui no começo. Então a gente vai fazer um comentário aqui sobre quem era Isaías e o contexto do período em que ele viveu. Então, Isaías, filho de Amós, cumpriu seu ministério em Jerusalém e no entorno como profeta de Judá durante o reinado de 4 reis de Judá. Então, o primeiro foi Uzias, depois Jotão, Acás e Ezequias. O ministério de Isaías durou de 739 a.C. a 686 a.C. Então, o ministério de Isaías como profeta reconhecido aqui foi de aproximadamente 53 anos. Então, 53 anos de trabalho como profeta e profeta do rei. Não é que ele era exclusivo do rei, mas o ministério dele foi na corte. Ele trabalhava próximo do rei e próximo dos nobres. Evidentemente, ele veio de uma família prestigiada devido ao fácil acesso que ele tinha com o rei. Então, várias vezes nós vamos ver o profeta conversando diretamente com os reis aqui. Isso denota que a família dele era importante, porque para ter acesso ao rei só sendo da nobreza. Foi casado, teve 2 filhos, simbolicamente batizados de Sear-Jazub, o remanescente voltará, e Maher Salahash-Baz, que diz: apresse o espólio, acelere o saque. Esse aqui tá, o primeiro filho está em Isaías 7:3 e o segundo filho Isaías 8:3. Quando chamado por Deus para profetizar no ano da morte do rei Uzias, por volta de 739 a.C., ele responde com alegre prontidão, embora soubesse que, desde o começo, seu ministério seria de infrutíferos avisos e exortações. Por ter sido criado em Jerusalém,
Isaías foi a escolha apropriada como conselheiro político e religioso da nação. Isaías foi contemporâneo de Oséias e Miqueias. Não havia estilo de escrita concorrente na versatilidade das suas expressões, no brilhantismo de suas imagens e na riqueza do seu vocabulário. Então, isso demonstra as origens, né, do profeta Isaías. Então, ele sabia escrever, detalhar tudo muito bem, ele tinha acesso direto, livre, à corte do rei, né, ao palácio. Então ele conversava com nobres, conversava com aristocratas, conversava com o rei. Então esse foi o ministério desse profeta que a gente vai começar a estudar aqui hoje. E é um dos mais importantes que teve, não que os outros não sejam, porém dado o período em que ele foi profeta e a quantidade de literatura que ele produziu. Por isso ele é chamado de profeta maior, é pela quantidade de coisas que ele escreveu, tanto que dos livros dos profetas é o maior, com 66 capítulos. Então a gente vai estudar bastante Isaías aqui. Isaías 1, capítulo 1, versículo 1, vai mostrar o título e quem era Isaías, né? Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e Jerusalém no tempo de Osias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, o livro de Isaías foi escrito por ele próprio e por trechos que os seus seguidores, né, seus auxiliares, colheram do que ele deixou registrado, e o livro foi composto por esses escritos, tanto do próprio Isaías quanto dos seus servos que deixaram registrado o que ele fazia. E aí o livro já começa com uma profecia, né? Aqui na minha tradução está escrito oráculo, na sua Bíblia pode estar um pouco diferente. Oráculos sobre Israel e Judá, é a primeira seção do livro de Isaías. E dos versículos 2 a 9 vai falar Judá, nação infiel. Então já começa não só batendo de frente, mas já começa apontando onde estava o problema da nação, na infidelidade. Versículos 10 a 20 do capítulo 1 vai falar o culto hipócrita que essa nação tinha. Então a infidelidade está aí. Era um culto hipócrita que não visava obedecer a Deus. Então esse culto, Deus tinha ele como uma infidelidade. Olha só que lapada logo de cara. Vamos ler os versículos 16 a 18. Por que que Deus falava que o culto de Judá era hipócrita? Deus está falando aqui, não sou eu. Versículos 16 a 18. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Então olha só, para esse culto deixasse de ser hipócrita, o que as pessoas tinham que fazer? Deixar a maldade de lado. Olha a prática aqui. Deixa a maldade de lado, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Então não é só deixar de fazer o mal, é aprender a fazer o bem. E o que é fazer o bem? Busquem o direito, sejam justos, socorram o oprimido. Então aquele que é necessitado, temos que socorrê-lo, sustentar ele no que ele precisar. Se ele não tem casa, a gente tem que buscar um lugar para ele morar. Se ele não tem comida, a gente tem que se juntar e alimentar essa pessoa. Se ele não tem o que vestir, nós temos que doar o que nós temos para que ele tenha o que vestir. Então, tirar a opressão dessa pessoa. Se ela não consegue viver, é por uma opressão. Então, cabe a nós sermos generosos para sustentar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, no tempo da necessidade. Então, busquem o direito, socorram o oprimido, façam justiça ao órfão, defendam a causa da viúva. Olha só. Então, para deixar de fazer o mal, nós temos que começar a fazer o bem. Para fazer o bem cuida do necessitado, cuida da viúva, cuida do órfão. Então, essas pessoas não faziam isso. Por isso,
para Deus era um culto hipócrita, era uma obediência falha. Então, para obedecer a Deus, você tem que fazer o que Ele quer, não o que você acha. Versículo 18. Então venham e discutiremos, diz Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlate, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Então olha só, o que eu estou falando aqui não é liberalismo para pecar, mas o que Deus está falando, mesmo que vocês tenham pecados, mas se vocês fizerem o que eu estou mandando, eu vou purificar vocês dos seus pecados. Olha só, como que nós vamos nos limpar, que nem ele falou aqui no começo, como Deus falou, né? No começo, lavem-se e purifiquem-se. Essa purificação vem através da justiça de Deus. A justiça de Deus é: cuide do oprimido, do órfão e da viúva. Olha como é simples agradar a Deus. Às vezes nós ouvimos que é difícil agradar a Deus. O difícil é a gente abrir mão da nossa própria vontade para cuidar de alguém que precisa. Eu tenho 10 comigo em casa e a pessoa está passando fome, necessidade. Eu não quero tirar um desses 10 que eu tenho para dar para essa pessoa, porque eu vou ficar só com 9 e pode faltar. Por quê? Porque eu não vou ter 10. Olha só, é um comparativo simples, mas olha só onde está o nosso coração. Se eu tenho 10, eu posso dar 9 e ficar com um só. Esse um vai me garantir durante hoje e amanhã Deus proverá. Só que eu estarei ajudando 9 necessitados. Você acha que Deus não vai derramar graça sobre a sua vida? Está aqui falando no final: se estiveres dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Então, amanhã, não estou falando só de prosperidade aqui, mas se eu tenho 10 hoje, e eu dou 9 para quem precisa, eu fico com um, o meu está garantido hoje. O desses 9 também está garantido. Pode ser que amanhã Deus me dê mais do que 10. Para quê? Para eu me regalar nesses 10 e falar: olha quanto eu tenho, como eu sou bom, como eu sou próspero? Não. É para que eu possa ajudar mais pessoas. Então, se hoje eu tenho 10 e ajudo uma pessoa que seja, amanhã eu posso ter 15. E eu posso ajudar 3 pessoas em vez de uma. Eu continuo tendo o meu garantido. Só que outras pessoas também vão ter o que elas precisam garantidos. Não é por mim, por Deus. Então, olha o princípio da justiça de Deus aqui e o princípio da prosperidade. Você quer ter bastante? Tem um coração generoso para dar bastante também. Se você tem 15 hoje e ajuda 3, amanhã você tem 30. Não só dobra a sua ajuda ajudando 6, não, ajuda 10. Seja generoso, seja extravagante, exorbitante. Também não precisa dar tudo e ficar sem nada. Vou viver como um monge, como a fazer um voto de pobreza, andar de sandália e uma túnica, viver como voto de pobreza e dar tudo para todo mundo. Se esse for o seu chamado, amém, mas você não precisa fazer isso. E outra, você não precisa demonstrar que você está fazendo. Faça em secreto, que seu Deus vai te recompensar em secreto. Olha como já começou na paulada esse livro, porque ele já apontou o erro. Só que Deus nunca só aponta o erro, como nós humanos, e fica por isso mesmo. Deus apontou o erro, fala: vocês estão errando porque vocês estão deixando de fazer isso. Faça isso agora, vocês vão deixar de errar. Nós, humanos, quando criticamos, a gente só aponta o erro. Então, antes de falar do erro de alguém, busque em Deus a direção para apontar a correção para essa pessoa. Fala: ó, você está falando demais. Só que o que essa pessoa precisa fazer para falar de menos? É um exemplo que eu estou dando. Busque em Deus a direção para essa pessoa, para que ao apontar o erro com amor, a correção com amor, você também aponte a direção para ela. Fala: ó, faça a partir de hoje, queira fazer isso, para que você deixe o seu erro para trás e deixe de errar. Então, aqui Deus nos deu exemplo do que fazer. Capítulo 2, versículos 1 a 28. Antes a paulada foi para Judá, agora a paulada é para Jerusalém, a capital. Então, olha só
O centro da nação de Deus naquela época era Jerusalém e a cacetada maior foi para Jerusalém, né? Versículos 29 a 31 vai falar das árvores sagradas que os nobres da época eles tinham como ponto de honra morar naquela cidade e engrandeciam a cidade, porém o orgulho tomou conta deles e eles não honraram a Deus fazendo isso. Capítulo 2, Jerusalém, a cidade escatológica, versículos 1 a 5, porque aqui está falando, prestem atenção, que no fim dos tempos, Jerusalém será o centro do mundo. Então, o que nós estamos vendo hoje em relação ao país de Israel é as coisas sendo apontadas para a conclusão de tudo. Então, esse assunto vai continuar em pauta e Jerusalém será o ápice da conclusão da história de Deus nesse mundo. Então, as nações vão se convergir para Jerusalém no final dos tempos. Então, está vendo essas notícias? Fique atento e peça discernimento para Deus, para Ele te revelar o que está acontecendo. Capítulo 2, versículos 6 a 22, vai falar do dia de Javé, na sua pode estar o dia de Deus, né? O dia do juízo. Algumas traduções falam isso, mas é o dia do Senhor, pode estar escrito na sua aí. E vai contar como será esse dia da conclusão da história de Deus nesta terra. Não significa que ela acaba. Vai ter o outro capítulo depois, porém a gente já sabe o resultado. Já deram spoiler para nós. Jesus vence, ponto final. Não importa o poder do homem, não importa o poder de Satanás, Jesus vence, ponto final. Capítulo 3, versículos 1 a 15, contra Jerusalém e Judá. O ministério de Isaías começou dele batendo pesado, porque ele conhecia a corrupção de Jerusalém e Judá, ele conhecia a maldade, ele viveu nesse meio e não se contaminou, ele conhecia tudo. Então ele bateu pesado aqui. Capítulo 3, versículos 16 a 24, contra as filhas de Sião. Aqui é uma analogia que Isaías fez, falando dos nobres, da aristocracia que se achavam filhos de Sião e faziam tudo errado. Então, o ministério de Isaías começou pesado. Ele foi direto no âmago, no ponto principal do problema. E falou abertamente e não temeu o que aconteceria. Ele falou a verdade com amor. Essa verdade com amor às vezes é muito mais dura do que a gente gostaria, porém é uma verdade com amor. Versículos 25 e 26, como conclusão disso tudo que Isaías estava falando, Deus nunca nos deixa enganados. Ele falou o que aconteceria se não mudassem a atitude das pessoas. Jerusalém dizimada pela guerra. Então, Jerusalém foi dizimada pela guerra e foi totalmente destruída aproximadamente perto do ano 70 depois de Cristo, completamente destruída. Então, 750 anos antes, 800 anos antes, já foi profetizado que se vocês, se o povo de Jerusalém não mudasse o seu coração, o resultado seria a destruição total da cidade. Isso aconteceu porque eles escolheram continuar não obedecendo. E aí, o que acontece aqui? Que a gente pode tirar de lição para nós hoje. O que Jesus falava sobre o arrependimento serve o mesmo. Serve da mesma forma para nós, como esse aviso que Jerusalém seria destruída serviu para aquele povo naquela época. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos convertermos a Deus de verdade, seremos totalmente destruídos. Nossa vida será destruída, morreremos, e a consequência disso é o tormento eterno.
Então, se isso não desperta temor em você para buscar a Deus hoje, eu não sei o que pode despertar. Porém, se Isaías falou com a voz de Deus 800 anos antes e a cidade foi destruída, e Jesus está nos falando, arrependam-se, se convertam, porque se a gente não se converter, vai acontecer. Você pode duvidar, mas vai acontecer. Então, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa no seu coração e busque a Deus. Senão o resultado será tormento eterno. Não sou eu que estou falando, não estou jogando maldição nem praga sobre a sua vida, estou falando a verdade em amor, desejando que isso desperte um temor no seu coração para que você se converta dos seus maus caminhos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É a Bíblia explicando a própria Bíblia, não preciso falar mais nada. Capítulo 4, versículo 1, vai continuar falando da destruição de Jerusalém. É trágico aqui, galera, trágico, é um filme de guerra total aqui. Versículos 2 a 6 do capítulo 4 vai falar da salvação do resto. Esse resto não é o que sobrou, não. Esse resto é aquele que permaneceu, que perseverou até o fim. Então, mesmo em meio à destruição total, se você perseverar até o fim, na destruição total você será salvo. Capítulo 5, versículos 1 a 7, o cântico da vinha. Aqui é uma parábola que Isaías escreveu e a gente vai ler os versículos 3 a 7 agora. Capítulo 5 de Isaías, versículo 3. E agora, moradores de Jerusalém e homens de Judá, eu lhes peço, façam um julgamento entre mim e a minha vinha. O que mais eu deveria ter feito pela minha vinha que não fiz? Quando esperei que desse uvas boas, por que ela me deu uvas azedas? Pois agora vou dizer-lhes o que farei com a minha vinha. Então, olha só, Deus é o dono da vinha, a vinha é Israel, e os frutos que Jerusalém e Israel deram, Deus esperava um fruto doce e o fruto foi azedo. Então, é uma parábola, assim como Jesus usava parábolas, tem parábolas também no Antigo Testamento. Então, o que Deus fez? Vamos voltar aqui, versículo 5. Pois agora vou dizer-lhes o que farei com a minha vinha. Vou arrancar a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Vou fazer dela um matagal, ficará sem podar e sem capinar. Só mato e espinhos crescerão nela, e às próprias nuvens mandarei que não chova sobre ela. Olha a destruição que foi profetizada se esse fruto não passasse a ser doce. A vinha de Javé dos exércitos é a casa de Israel, e sua plantação preferida são os homens de Judá. Eu esperava deles o direito, mas produziram injustiça. Eu esperava justiça, e aí estão gritos de desespero. Olha só o que Deus falou. Eu esperava um fruto porque eu plantei essa vinha, cuidei de tudo, e o fruto que eu esperava era justiça. E vocês fizeram injustiça. Então, por causa disso, eu vou cortar tudo e vou deixar o mato crescer. Então, o que era a menina dos olhos de Deus, essa vinha nessa parábola, falou, vou deixar abandonado e vou mandar que não chova sobre ela, para não ter nem erva daninha, vai crescer mato e só. Olha só que mensagem impactante. Imagina a realeza da época ouvindo essas cacetadas uma atrás da outra.
só que eles não podiam fazer nada contra Isaías porque era a voz de Deus ali. Então, muitas vezes você pode estar tomando cacetada de Deus, você chega a ficar com raiva da pessoa que está te falando, porém a voz de Deus ali para você. Ouça e quebrante o seu coração, pare de dar fruto azedo e dê fruto doce. Capítulo 5, versículos 8 a 24, vai falar de 6 ais contra os poderosos de Judá. Não parou. Não parou. É 12 rounds de cacetada aqui e Isaías bateu até o 12º round. Então, olha só o que significa esse ai que está escrito aqui. A gente vê isso também no Novo Testamento, Jesus falando: ai de você, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, se Sodoma e Gomorra tivessem visto os milagres que vocês viram, elas teriam sido salvas. Olha só. Então, maior vai ser para você o juízo do que foi para Sodoma e Gomorra. Então, olha que aviso. Então, o que significa esse ai que está falando aqui? Aqui, ó. A maioria dos oráculos introduzidos por Ai, tem vários no Antigo Testamento, parece denunciar a autossuficiência, a subversão moral, as injustiças e violências cometidas pelos poderosos de Judá no tempo de prosperidade. Então, olha só o que Deus está apontando. Fala, essa sua dureza, ela vai resultar em ai para você. Ai de você se você não mudar. É um alerta de Deus para nós, não sou eu. E para concluir aqui o capítulo 5, versículos 25 a 30, a invasão da Assíria. Então, olha só que importante aqui. Deus deu a visão para Isaías, Deus deu a palavra e Deus deu a consequência. Então, muitas vezes você está sendo aconselhado por alguém, essa pessoa está com a visão de Deus sobre a sua vida, ela está apontando os seus erros e ela sabe da consequência disso, ela te alertou. Se você não der ouvidos, olha o que pode acontecer. E hoje em dia muito se fala de uma palavra chamada geopolítica. Então, olha o que aconteceu aqui. Geopolítica está na Bíblia, sim, galera, olha só. Então, esse capítulo, esse trecho profético aqui de Isaías falando da invasão da Síria, é talvez um dos oráculos de Isaías contra o reino de Israel, pouco antes da guerra sírio-eframita, que forma conjunto com Isaías 9, versículos 7 a 20, né? O refrão desse trecho aqui, sua mão continua estendida, que está no versículo 25, se encontra também em Isaías 9, dos versículos 11 e 16, e versículo 20, e Isaías 10, versículo 4. Para Isaías, profeta da corte e conhecedor da conjuntura política da época, será iminente a invasão da Assíria nos países do movimento anti-assírio. Ele considera a Síria como instrumento de Deus para condenar os dirigentes do norte. Então, olha só, geopolítica pura aqui, galera. Isaías conhecia das coisas, ele sabia do movimento ali, ele conhecia os meandros da política interna e externa, e ele sabia da consequência que estava sendo gerada de países anti-assírios, e como resposta a Assíria se fortaleceu e invadiu todo mundo. Israel foi avisado, Jerusalém foi avisada, eles não se importaram com o aviso. Tudo isso aqui é relatado antes do chamado vocacional de Isaías, que é o nosso último capítulo hoje, que é o capítulo 6, versículos 1 a 13, vai falar do chamado, né, de Isaías, a vocação de Isaías. Então, vamos ler aqui, só para encerrar nossa live hoje. Isaías 6, versículo 1. No ano que o rei Osias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, a barra do seu manto enchia o templo. De pé acima dele estavam serafins, cada um com 6 asas.
2 cobriam seu rosto, 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é Javé dos exércitos. A sua glória enche toda a terra. Com barulho das aclamações, os batentes das portas tremeram e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o rei, Javé dos exércitos. Então esse é o chamado de Isaías. Ele, como pecador, viu o trono, viu o rei e falou: vou morrer, eu sou impuro. O anjo falou: não, seu pecado está perdoado. Eu te purifiquei com uma brasa que eu tirei do trono, passei sobre os seus lábios e purifiquei. Olha só, vamos ler aqui? Versículo 7. Com esta brasa tocou meus lábios e disse: veja, isto aqui tocou os seus lábios, a culpa foi removida, o seu pecado foi perdoado. Então, Isaías deu muitos avisos, né? Ele também recebeu um aviso aqui, falou: ó, sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Se ele voltasse a pecar, era destruição para ele. Então ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, tanto que logo em seguida tem um chamado. Deus fala: quem vou enviar? Isaías falou: eu, envia a mim. Então, assim a gente encerra a nossa live de hoje. Então, que quando Deus falar com a gente, nós possamos ouvir e obedecer, porque o nosso pecado já foi perdoado. Porém, obedecendo a Deus e com o pecado perdoado, o que nós precisamos fazer? Eu estou aqui, Senhor, envia a mim. Envia a mim para libertar os oprimidos, envia a mim para libertar os cativos, envia a mim para sustentar os órfãos, envia a mim para sustentar as viúvas, envia a mim para ser justiça no meio dessa injustiça toda, envia a mim. Então assim a gente encerra nossa live hoje. Eu tenho certeza absoluta que o seu coração queimou assim como o meu queimou. Deus, envia a mim. Me tira dessa situação de conforto e me envia para onde o Senhor sabe que eu sou necessário, porque eu estou sendo transformado para ser enviado. Esse é o objetivo da comissão que Jesus colocou sobre nós. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu te falei, e então eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Jesus estará com vocês se vocês forem enviados. Então, se você está parado, peça para que Deus te movimente, aponte a direção, fala: eu quero ir. Você precisa levantar sua mão e falar: eu quero ir, Deus. Se você não estiver pronto, não tenha medo, porque Deus vai te deixar pronto e você será enviado quando estiver pronto, ouvindo e obedecendo. Amém, galera? Pai, te agradecemos por esse conteúdo maravilhoso, Pai, que o Senhor tem derramado nos nossos corações, Pai. Ao abrir este livro, Pai, ler a sua palavra, o que nós conseguimos ver, Pai, é o teu amor, e não temos palavras para agradecer. Este amor que não é possível medir, Pai, que não tem limites. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Prepara o nosso coração para sermos enviados, Pai. Assim como o Senhor enviou Isaías, Isaías concordou, Isaías se converteu, se quebrantou, se arrependeu, Pai. Nós precisamos também nos arrepender, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz e obedecer, Pai. Sermos transformados, Pai, em objetos de justiça, da Sua justiça, no meio dessa injustiça do homem, Pai. Nós precisamos ser transformados, Pai, pelo Senhor, e sustentar o órfão, sustentar a viúva e libertar o oprimido, Pai. Essa é a sua justiça. Se não fizermos isso até hoje, Pai, nos perdoe, mas queremos fazer. E nós confiamos no teu poder, Pai. Abençoe cada lar, abençoe cada coração que recebeu essa palavra, Pai. E eu tenho plena certeza que ela vai
frutificar, porque o Senhor zela para que a sua palavra cumpra o destino que o Senhor designou, Pai. Então confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Galera, fiquem com Deus, tenham um domingo abençoado e lembrem-se, nós precisamos fazer justiça de Deus, não é a nossa, é a justiça de Deus. Fiquem com Deus e um ótimo domingo.